Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso 13º encontro. Espero que todos estejam bem. Hoje, dando continuidade ao nosso estudo sobre a oração, nós vamos conversar sobre o conteúdo da oração do Pai Nosso. Todo cristão sabe que deve orar. Mas o que orar e como orar? Será que nós podemos aprender a orar? A resposta é sim, e a Bíblia nos apresenta muitas formas de oração. Há inclusive um livro praticamente só com orações na Bíblia Sagrada. É o livro dos Salmos. Durante muitos milênios, o livro dos Salmos foi usado como uma verdadeira escola de oração. Nesse nosso encontro, nós vamos ver um pequeno estudo bíblico sobre a oração dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Embora seja uma oração simples e pequena, a oração do Pai Nosso, ela traz para nós um modelo perfeito do que Deus espera de nós em nossas orações. A Bíblia nos apresenta essa oração em Mateus, capítulo 6, e em Lucas, no capítulo 11. Antes que Jesus ensinasse sobre a oração do quarto, como ela é chamada também, em Mateus 6, nós vamos ver em Lucas que essa orientação veio como uma resposta a um pedido dos discípulos do Senhor. Olha que interessante esse texto. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar e, quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensine-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Isso está em Lucas, no capítulo 11, no verso 1. A oração não era apenas para os discípulos. Jesus também considerava a oração algo muito importante. Como a gente pode ver nesse texto, ela também fazia parte da vida do Senhor Jesus. Foi vendo o exemplo de Jesus que os discípulos pediram a ele que lhes ensinassem a orar. Então, antes de ensinar os princípios básicos sobre a oração, Jesus lhes dá a orientação seguinte: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas, quando orarem, cada um vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Esse texto está em Mateus 6, nos versos 5 e 6. Jesus não está condenando o orar em pé, mas o desejo de aparecer, de se exibir, de usar as suas orações para isso. Ao invés de ter uma atitude para os outros verem, Jesus recomenda a devoção privada, o momento a sós com Deus. Jesus está ensinando a importância da sinceridade. Orar não é algo a ser feito apenas coletivamente ou diante dos outros, mas privadamente, silenciosamente, secretamente. Há uma espécie de valorização da parte do Senhor dessas orações que são feitas com portas fechadas. Há inclusive uma promessa. Quando fazemos sinceramente as nossas orações em secreto, o texto diz que o Pai, que nos observa em segredo, nos recompensará. Mas Jesus ainda completa com a seguinte recomendação: ao orar, não repitam frases vazias, sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que, se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Esse texto está em Mateus, no capítulo 6, versos 7 e 8. Essa última recomendação
é que não sejam feitas repetições vazias, como os gentios faziam. Não sabemos quais orações de gentios Jesus está se referindo aqui, mas, pelo visto, havia oração a outros deuses feitas pelos gentios, nas quais os idólatras pagãos ficavam repetindo sempre as mesmas palavras, com conteúdo vazio de significado o tempo todo. E Jesus adverte que seus discípulos deveriam ser diferentes daqueles, presumindo que Deus já sabe tudo o que nós vamos pedir antes mesmo de pedirmos. Isso para que eles não ficassem repetindo, mas para que dissessem com objetividade aquilo que queriam do seu Deus. Mais uma vez, é importante essa explicação. Jesus não está proibindo que nós repitamos o mesmo pedido em uma ou mais orações. Não. Jesus está proibindo repetir coisas vãs, vazias, possivelmente egoístas. Não é errado repetir o pedido. O errado é repetir coisas vãs, vazias. Muito bem. No início da oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a falar com o Pai sobre o Pai. Veja só, primeiro o texto em Lucas e depois o texto em Mateus. Jesus disse: orem da seguinte forma: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Esse texto está em Lucas 11, no verso 2. Em Mateus, o texto fala: portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse texto está em Mateus 6, versos 9 e 10. Perceba que, tanto em Lucas quanto em Mateus, Jesus ensina a seus discípulos que, em suas orações, eles deveriam se preocupar, em primeiro lugar, com o Pai, em falar sobre o Pai, em adorar o Pai, em pedir coisas segundo a vontade de Deus, relacionadas à obra de Deus na terra. Isso não significa que não podemos falar de nós, mas apenas que nas nossas necessidades entram depois na oração. É uma questão de prioridade, daquilo que vem primeiro. Em sua oração, Jesus tratou da santidade e da santificação do nome de Deus e do reino de Deus e do desejo de que a sua vontade, a vontade de Deus, fosse feita em toda a terra, como já é feita no céu. De um modo resumido, Jesus está mencionando profecias relacionadas à sua segunda vinda e aos novos céus e à nova terra. Ou seja, ele ora em primeiro lugar segundo a agenda de Deus. Ele fala da obra e dos planos de Deus. Seguindo o exemplo dele, nós devemos também orar pensando primeiro na obra de Deus, na palavra de Deus, nos planos de Deus já revelados na sua palavra. Após falar das coisas acima, Jesus nos ensina a pedir por nós mesmos. Ele nos fala: dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecam contra nós. E não nos deixes cair em tentação. Esse texto está em Lucas, capítulo 11, verso 3. Vamos ver em Mateus agora. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse texto está em Mateus 6, nos versos 11 até a primeira metade do verso 13. O pão nosso aqui não significa apenas pão, mas todas as necessidades básicas da nossa vida.
É para isso que o pão aponta. As nossas necessidades básicas podem ser resumidas em comida, moradia, trabalho, família e saúde. E Jesus aqui não inclui nada além do básico para que a nossa sobrevivência possa acontecer. Essa é a promessa dele, inclusive registrada em outros lugares da própria Escritura. Assim que oramos pelos nossos pedidos, onde se inclui também pedir por outras pessoas, ou seja, a chamada oração de intercessão, Jesus nos ensina a confissão de pecados. É agradável a Deus que confessemos os nossos pecados quando oramos e que, enquanto pedimos perdão a Deus, também nos lembremos das pessoas que precisamos perdoar. Mais à frente, Jesus vai ensinar que o perdão de Deus a nós está, de certo modo, atrelado ao perdão que oferecemos ao próximo. Por fim, Jesus nos ensina a orar pedindo proteção nas batalhas espirituais do dia a dia. Existe um maligno ou um mal na terra que é regido pelo príncipe deste mundo, o Deus deste século ou a antiga serpente, também conhecida como Satanás. Todos esses termos são referências ao próprio Satanás que estão em vários textos da própria Escritura Sagrada. Jesus nos ensina a pedir por livramento em tentações. E aqui, olha que interessante, não é errado passar por tentações, mas cair em tentação. Passar por tentação, nós passamos o tempo todo, mas cair em tentação é quando nós cedemos aos desejos tentadores, aos quais nós somos expostos todos os dias. Assim, após falarmos do Pai, somos convidados a falar de nós, de nossas necessidades, dos nossos pecados, das nossas lutas espirituais e a pedir por livramentos e por libertação. Por fim, em Mateus, nós temos um pequeno trecho de adoração. Ele diz assim: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse finalzinho está em Mateus, no capítulo 6, na segunda parte, na última parte do verso 13. A adoração deve sempre estar nas nossas orações. E adoração não é cantar, mas sim reconhecer os atributos de Deus. Adorar é reconhecer a beleza da sua santidade, reconhecer a beleza dos seus atributos e mencioná-los em gratidão e louvor. Jesus, de um modo muito sucinto, reconhece de que Deus é o dono do reino, do poder e da glória. Nós podemos fazer isso de um modo bem mais abrangente, mencionando outros atributos de Deus, como a sua bondade, sua misericórdia, seu poder. Nunca deixe de incluir nas suas orações a adoração. Após ensinar a oração do Pai Nosso, Jesus vai encerrar com uma recomendação importantíssima. Ele vai falar o seguinte: seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas, se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Esse texto está em Mateus 6, nos versos 14 e 15. Note, então, que as nossas orações elas estão de alguma forma atreladas ao perdão que nós oferecemos às pessoas que nos magoaram. Independentemente da ofensa, o que Deus espera de nós é que nós perdoemos, porque o nosso próprio perdão depende do perdão que oferecemos aos outros. Ou seja, de um modo bastante simples, é como se Jesus dissesse que Deus só nos perdoa se nós também perdoarmos aos outros. Como conclusão desse nosso encontro, não se esqueça, Deus espera que todos nós falemos com Ele.
apesar dele já saber de tudo e dele ter controle sobre tudo e ter um plano eterno para todas as coisas, isso não nos tira a responsabilidade de orar. Nós oramos porque Jesus nos deu o exemplo. Oramos porque Jesus nos disse que deveríamos orar. Oramos para sermos transformados e perdoados por Deus. Oramos porque queremos estar perto de Deus. E oramos, acima de tudo, porque amamos a Deus e é um prazer poder falar com Ele. No nosso material, na seção de Aprendendo, nós temos 3 perguntas e para o nosso próximo encontro, nós temos a leitura de vários versículos, nós temos uma pergunta para nós refletirmos e, finalmente, terminamos com os nossos motivos de oração. Está aí uma excelente oportunidade para botarmos em prática o que nós estamos aprendendo, principalmente nesse nosso encontro de hoje e no nosso último encontro, que falamos sobre a oração. E é com uma oração que eu quero encerrar esse nosso encontro. Fechar os nossos olhos para que nada nos distraia e vamos nos dirigir em oração ao Senhor. Senhor Deus bendito, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que temos de estudar a Tua palavra, de aprender sobre a oração, de aprender a como devemos nos dirigir ao Senhor, como realmente devemos orar segundo a Tua vontade, Pai. Nos ajuda, Senhor, através do Teu Espírito Santo em nós, a seguirmos as Tuas recomendações, a termos um coração obediente, disposto realmente a seguir os Teus mandamentos. E é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós oramos agradecidos. Amém. Querido, nós encerramos aqui o nosso encontro. Nós nos encontramos daqui a 15 dias para mais um conteúdo. Um abraço, fiquem com Deus e até lá.